Boa noite. Chegou o momento do anúncio. O Presidente prepara-se para comunicar ao país a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições antecipadas. Ligação em direto ao Palácio de Belém, onde a todo instante irá aparecer o Presidente da República para a sua comunicação. Portugueses, disse-vos em final de 2024, na mensagem de Ano Novo, e há 15 dias, a quando da visita do Presidente francês, o mundo mudou imenso nos últimos meses e tudo indica que irá mudar mais. É um virar de página rápido e profundo. Os Estados Unidos da América parecem distanciar-se de aliados europeus. A Federação Russa pode, desse modo, aumentar o seu papel internacional. A União Europeia tem de se unir ainda mais, recuperar na economia, melhorar na defesa, sem perder o apoio social dos europeus e evitar ficar descartável ou enfraquecida entre americanos e russos. A pensar na Ucrânia, em que se espera que a trégua seja uma oportunidade e não uma ilusão, mas também na segurança de todo o continente. Em tempos assim, a economia mundial fica imprevisível. Isso poderá cair sobre países mais sensíveis às mudanças internacionais. Portugal soube, nos últimos anos, equilibrar as contas do Estado, reduzir a dívida externa, crescer na economia, reduzir o desemprego, atrair grandes projetos como o novo da Auto Europa, subir nas classificações das agências financeiras. Isto, apesar de continuar com questões que a todos preocupam. Não desperdiçar fundos que vêm lá de fora e são únicos. Gerir melhor a saúde e a educação. Acelerar na habitação. Tudo a aconselhar a estabilidade, ou seja, não haver crises nem sobressaltos que atrasem o que é urgente fazer e fazer bem. Inesperadamente, num mês, entre fevereiro e março, surgiu uma crise aparentemente só política, como tantas outras. Tínhamos superado a sucessão de governos há um ano. Tínhamos aprovado o Orçamento do Estado há 4 meses. Íamos e vamos ter eleições locais daqui a 6 meses e presidenciais 4 meses depois. Tudo começou com questões levantadas quanto ao Governo e a seguir ao Primeiro-Ministro. Questões sobre atividades passadas e seus efeitos no presente. Em cerca de um mês, o debate ocorreu na comunicação social e na Assembleia da República, envolvendo 2 moções de censura, votadas e rejeitadas, e uma moção de confiança, votada e também rejeitada. Esta última rejeição, nos termos da nossa Constituição, implicou de imediato a demissão do Governo. Por que é que o Governo, por um lado, anunciou e apresentou a moção de confiança e, por outro lado, as oposições, salvo um partido, rejeitaram essa moção, provocando a demissão do Governo? O tema central respeitou a confiança que o Primeiro-Ministro e, portanto, o Governo mereceriam para continuar a governar Portugal. Do lado do Governo foi afirmado que o Primeiro-Ministro, na sua atividade patrimonial, passada e presente, havia agido sempre no respeito da lei, da legitimidade política e da ética ou moralidade. Ou seja, da transparência e da não confusão entre política e interesses económicos. Do lado das oposições foi contraposto que tinha havido, ou podia ter havido, desrespeito da lei, da legitimidade política e da ética ou moralidade. Ou seja, confusão entre política e interesses económicos. O Governo entendeu que, depois dos esclarecimentos dados, o prolongamento no tempo deste choque de juízos tornaria impossível continuar a governar. E, portanto, se impunha que a Assembleia da República exprimisse a sua confiança e, não sendo esse o caso, o povo, em eleições, resolvesse um conflito sem acordo à vista. As oposições entenderam que se impunha, em face dos esclarecimentos dados, recusar a confiança e, em última análise, recorrer ao voto popular. Este choque
não apenas legal nem político, mas sobretudo de juízo ético ou moral sobre uma pessoa e a sua confiabilidade, o Primeiro-Ministro suscitou uma questão nova. É que todos os esforços de entendimento, mesmo mínimo, se revelaram impossíveis. Porquê? Porque para uns, com os factos invocados e os esclarecimentos dados, a confiança ética ou moral era óbvia. Para outros, porque com os mesmos factos invocados e os esclarecimentos dados, a desconfiança moral ou política é que era óbvia. E entre as duas posições o acordo não era possível. Não se pode, ao mesmo tempo, confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa, neste caso do Primeiro-Ministro, e, portanto, do Governo. Não havia meio caminho. Portugueses, este panorama aparecia nestes termos pela primeira vez na nossa democracia. Um choque que não era tanto sobre políticas quanto sobre a confiabilidade, ou seja, a ética da pessoa exercendo a função de Primeiro-Ministro. Os partidos, ouvidos após a demissão do Governo, pronunciaram-se por unanimidade pela dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas. Embora todos, como caminho que não desejavam, mas imposto pela realidade. O mesmo foi o parecer unânime do Conselho de Estado, não desejando, mas tendo de aceitar a saída determinada pela realidade. Ao Presidente da República, o primeiro interessado na estabilidade e na dispensa de novas eleições, e que tudo fez ao seu alcance para o salvaguardar, não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025, a data preferida pela maioria dos partidos. Portugueses, perante esta terceira eleição para a Assembleia da República em 4 anos, que eu diria que muito provavelmente ninguém esperava e, sobretudo, que ninguém queria, começam agora a correr 2 meses de debate eleitoral. É inevitável que o tema da crise ocupe parte desse debate, em particular nas primeiras semanas. Debate que pode e deve pesar, e pesar bem, os sinais e riscos para a democracia de situações de confrontos em que não é possível haver consenso, nem que parcial seja, porque se trata de conduzir a becos de natureza pessoal e ética, que não têm saída, que não sejam as eleições. Mas seria um desperdício imperdoável não discutir aquilo que tanto preocupa o dia a dia dos portugueses nestes e nos próximos tempos. Quem propõe o quê e se apresenta para liderar o governo e resolver problemas concretos. A economia e o seu crescimento, o emprego, o controle da inflação, os salários e os rendimentos, a saúde, a habitação, a educação, as desigualdades, a justiça, a mobilidade humana, o lugar dos menos jovens e também o lugar dos mais jovens na nossa sociedade, a segurança e, claro, a transparência e o combate à corrupção. Tudo num quadro de paz e de guerra e de uma muito difícil situação económica internacional. Tudo isto ocorre com um orçamento viabilizado pelos principais partidos e que está em plena execução, com estabilidade económica e crédito internacional e com condições que o Presidente da República garante para que se não pare a execução do PRR, mesmo com um governo de gestão, sem atropelo, claro, das regras eleitorais. Qual o objetivo? Permitir uma transição, se possível, tão pacífica como a vivida em 2024. Só que agora em 2 meses e meio e não em 5, como então. Impõe-se
que haja um debate eleitoral claro, frontal, esclarecedor, mas sereno, digno, elevado, tolerante, respeitador da diferença e do pluralismo, que fortaleça, não enfraqueça a democracia, não abra ainda mais a porta a experiências que se sabe como começam e se sabe como acabam. É o apelo para todos, e creio, de todos os portugueses. Um debate que dê força a quem nos vier a representar na Assembleia da República, que dê força a quem nos vier a governar, que dê força aos portugueses para controlarem os seus representantes e os seus governantes, que dê força à democracia e, com ela e a sua capacidade de enfrentar e superar crises, que só a democracia tem, não a ditadura, que dê força a Portugal. Sousa, com a sua comunicação e a marcação das eleições para o dia 18 de maio, dia das eleições legislativas antecipadas. Comentário com o António José Teixeira, que se encontra já na nossa companhia. Boa noite, António. Boa noite. Ouvindo estas palavras do Presidente, fica-se com a impressão que ele não está satisfeito por este ato eleitoral que ele descreveu como, digamos, súbito. Súbito, inesperado. Inesperadamente surgiu uma crise. Marcelo Rebelo de Sousa, mais uma vez, já o tinha feito, historiou o evoluir da situação internacional, da situação política nacional, com orçamento aprovado, com entendimentos mínimos, digamos, em relação a grandes matérias, progresso do país, quando ele diz depois a seguir, inesperadamente, há cerca de um mês, primeiro na comunicação social, depois também no Parlamento, 2 moções de censura, uma moção de confiança. Tudo rejeitado e uma crise política que ele acaba por dar como inevitável. E ele fala de um choque entre os que confiam e aqueles que desconfiam. E ele diz que não é possível manter uma situação em que se confia e desconfia ao mesmo tempo. E, portanto, ela tem que ser arbitrada e não há outra solução. Todos os partidos concordaram, também o Conselho de Estado. Mas fica aqui, sobretudo, eu julgo que uma chamada de atenção para, por um lado, a questão ética que esteve na base, e que ele diz que é a primeira vez que acontece, que esteve na base desta crise, a desconfiança em relação à confiabilidade, e utilizou essa palavra, do Primeiro-Ministro, e essa é a questão central que nos conduziu a eleições. De algum modo fica patente que houve esforços que terão passado também por Belém e pelo Presidente da República para evitar este choque, é assim que ele chama, mas que eles não foram suficientes porque se criou uma situação intransponível, tal situação em que confiar e desconfiar não podem conviver, não chegam a uma solução. E desse ponto de vista fica patente que Marcelo Rebelo de Sousa, em relação sobretudo à moção de confiança que foi colocada e aparecendo no entender do Governo como a única solução para resolver a governabilidade do país, Marcelo não pareceu muito, digamos, confortável com esta situação que, obviamente, neste contexto nacional e internacional, causa algumas preocupações e perplexidades junto dos portugueses. Ele, na sua declaração, fala, como indicaste na questão da ética, fala dos becos de natureza ética, mas diz outra coisa também. Ele diz que não houve consenso e que houve também becos de natureza pessoal. Achas que ele está aqui a dizer que os partidos não foram tão longe quanto deviam para conseguir o consenso que ele lamenta não ter havido? Eu acho que a questão ficou, eu julgo que até é mais difícil do que essa. Eu julgo que aquilo que terão sido alguns esforços que Marcelo Rebelo de Sousa terá desenvolvido no sentido da superação da situação... Não em público, mas em privado. Não em público, mas em privado, terão derivado precisamente de, às tantas, o que está em consideração não é uma divergência política sobre um orçamento ou sobre a situação na saúde ou na educação ou alguma questão crítica, o PRR, alguma decisão sobre matéria de defesa ou de política internacional, mas o confiar ou não confiar no Primeiro-Ministro. Em o Primeiro-Ministro criar ou não criar uma situação em que a confiabilidade no seu estatuto, na sua responsabilidade, no seu papel, tivesse superada. E essa questão que aqui é colocada não foi possível superar essa questão. Ou seja,
quer dizer também que o Primeiro-Ministro não fez o suficiente para dar razões à oposição para poder superar a situação, porque encontrou explicação para todas as dúvidas que punham em causa a confiança do Primeiro-Ministro. Ele não foi muito claro nessa matéria, procurou estar hoje como árbitro, como alguém que acionou os mecanismos constitucionais de modo a garantir aquilo que todos os partidos, mesmo que com mais ou menos vontade, disseram ser a dissolução da Assembleia da República, também o Conselho de Estado, e ele deixou entender que o Presidente da República não tinha outra solução que não esta. Mas a questão insuperável foi a questão da confiabilidade. E a questão que aqui se coloca é até que ponto é possível superar essa questão fazendo uma demonstração que anule os motivos que levam a essa desconfiança. E essa questão não foi superada. Como nós todos constatamos, essa questão permanece e é uma questão que vai atravessar a campanha eleitoral e, porventura, até poderá continuar depois das eleições. José Teixeira, muito obrigado. Boa noite. Esta é a 10ª vez que o Parlamento é dissolvido pelo Presidente da República, com todos os partidos a pedirem a dissolução. O Conselho de Estado também votou por unanimidade para que se convoquem eleições antecipadas. Foi a 3ª reunião do Presidente da República para decidir sobre a chamada bomba atómica e com ela Marcelo Rebelo de Sousa igualou o recorde de Ramalhianes como o Presidente que mais dissolveu o Parlamento. 3 vezes. As eleições antecipadas são a saída de mais uma crise política, desta vez com a moção de confiança chumbada no Parlamento e com todos os partidos a apontarem para as urnas. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu sempre pela dissolução em cenários de crise, em 2021 com um orçamento chumbado e em 2023 com a demissão de António Costa. Dessa vez, o Conselho de Estado votou contra novas eleições, mas o Presidente avançou na mesma. O parecer é obrigatório, mas não é vinculativo. Esta é a 10ª dissolução do Parlamento, desde o 25 de abril. Estão a ser averiguadas denúncias anónimas de alegada fraude fiscal sobre a empresa familiar de Luís Montenegro. O Correio da Manhã noticiou que está em causa a transferência de clientes da Sociedade de Advogados de que Montenegro foi sócio para a empresa da família, a Spinum Viva. São 3 as denúncias nas mãos dos procuradores. Uma delas levanta a suspeita de que Luís Montenegro terá usado a Spinum Viva para obter alegadas vantagens fiscais. Este é um dos focos da averiguação preventiva aberta pelo Ministério Público. Senhora Primeiro-Ministro, diga-me só se tem algumas preocupações com esta averiguação. Há suspeita de fraude fiscal da Spinum Viva. Sabe alguma coisa? A suspeita de fraude fiscal estará relacionada com a suposta transferência de clientes da Sociedade de Advogados da qual Montenegro foi sócio para a Spinum Viva, avançou o Correio da Manhã. O trabalho prestado pela sociedade pagaria uma taxa de IRS superior a 40%, sendo que pelos serviços prestados, a empresa de consultoria terá pago uma taxa de IRC entre os 21% e os 22%. Havendo essa transferência, o nível da carga tributária continua a ser idêntico. Porquê? Porque uma sociedade pagaria à data um IRC de 21% mais a derrama, mas no momento em que o dinheiro sair da sociedade para a esfera pessoal dos sócios, pagará 28%. Portanto, se compararmos o IRS que é pago pelos sócios de uma sociedade de advogados, estamos a falar exatamente do mesmo nível da carga fiscal. Questionada pela RTP, a Procuradoria-Geral da República diz que nada mais tem a acrescentar. As denúncias apontam para mais suspeitas do que a alegada fraude fiscal, mas o Ministério Público recusa revelar quais. Estamos a falar de indícios de que crimes? Porque isso também é muito importante. Vai-se averiguar, vamos verificar na averiguação preventiva. Se houvesse algum crime, portanto, com elementos para um determinado crime, já tínhamos aberto com indícios, mas não há. As conclusões da averiguação preventiva vão ditar se é aberto ou não um inquérito à empresa familiar de Luís Montenegro. Luís Montenegro acusou a oposição de jogo político baixo e disse que não se deixa intimidar. O presidente do PSD afirmou que está para durar e que a crise foi provocada por causa da popularidade do governo e do primeiro-ministro. Vieram muitos ministros e até veio também uma antiga líder do partido. Todos os trunfos contam para mostrar um PSD unido num momento que todos sabem que é crítico. Quando chegou ao Conselho Nacional,
Luís Montenegro sabia que o Ministério Público tinha aberto uma averiguação preventiva à empresa da família e não quis dizer mais do que isto. À vontade. Mais descansado, portanto. Com o apuramento de toda a verdade. Estou muito tranquilo. À vontade, tranquilo e já só a pensar nas eleições. O discurso de 40 minutos foi uma espécie de guião para o que aí vem. Atacar pessoalmente o Primeiro-Ministro é apenas um instrumento de jogo político baixo daqueles que não querem discutir a realidade do país. Estava feito o ataque à oposição. Faltava a explicação simples, disse Montenegro, para mais uma crise política. A razão para esta situação é o sucesso do atual governo e a popularidade do Primeiro-Ministro. Não se cansem, porque vão cansar-se mesmo, porque eu estou aqui para dar e durar. A convidada de honra deste Conselho Nacional não permitiu gravações, mas a porta da sala ficou aberta para que todos ouvissem. Manuela Ferreira Leite pediu a Luís Montenegro para não desistir. Justificou a presença com o receio de que pudesse haver algum movimento de pessoas que só veem os seus caminhos e disse que o PSD nunca poderia alinhar numa decisão que não fosse a recandidatura do atual Primeiro-Ministro. O militante e presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, atirou ao Partido Socialista. Pedro Nuno Santos fez pior à democracia em 6 dias do que André Ventura em 6 anos. O Conselho Nacional uniu-se nos ataques ao PS. Houve apenas uma intervenção crítica que perguntou se o presidente do PSD tinha condições éticas, morais e políticas para se recandidatar. Luís Montenegro respondeu que sim. Já antes, o discurso tinha passado pela independência. Não tenham a menor dúvida. Do que todos estes intervenientes têm medo é precisamente da minha independência. Foram mais de 4 horas de reunião. O Conselho Nacional mostrou um PSD unido e serviu, sobretudo, de ensaio para a campanha eleitoral.